Santa Cecília TV, nas eleições 2016, chegamos ao segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de São Vicente. Vamos conhecer as regras deste segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 segundos. Réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Neste bloco, portanto, os candidatos fazem perguntas entre si. Vamos ao sorteio de quem será o primeiro candidato a perguntar. Alfredo Martins. Candidato Alfredo Martins, por favor, para quem é a sua pergunta? Vou perguntar ao candidato Pedro Gouveia. Pedro Gouveia, 30 segundos para a pergunta, por favor. Já tivemos a experiência de iniciarmos obras de combate às enchentes e não darmos continuidade. Como o senhor pretende atacar esta questão? 1 minuto e meio. Bem, candidato Alfredo Martins, é importante a gente deixar bem claro essas perguntas em relação às obras. Isso é uma vergonha, obra que começa e obra que não termina. Isso precisa ser enfrentado com um pulso firme. Precisamos fazer com que a Prefeitura cumpra a sua obrigação, fazer com que as secretarias responsáveis pelas obras paradas, elas atuem de maneira firme, fazendo com que essas obras não fiquem paradas, não atrapalhando assim a população de São Vicente. Tenho certeza absoluta que obras paradas, elas trazem um grande atraso para a cidade e um prejuízo, porque essas obras, quando ficam paradas, existe toda uma questão em cima delas por conta dos investimentos que são feitos. A cada ano que uma obra fica parada, você pode ter certeza que você vai ter que fazer investimentos maiores para concluir essa obra. As obras dos canais, elas precisam ser retomadas com urgência. Até hoje eu não entendi o porquê que a Secretaria de Obras, ela simplesmente abandonou essas obras e as pessoas continuam vivendo com os problemas das enchentes nos bairros de São Vicente. Vamos urbanizar todos os canais na cidade de São Vicente. É preciso fazer com que os canais da nossa cidade, eles tenham o mesmo padrão dos canais de Santos, os mesmos padrões dos canais de Praia Grande. É isso que a população precisa. Temos que enfrentar esse problema. 1 minuto de réplica, candidato. É importante esclarecer, eu tenho aqui de 2007 para cá, e já fazem-se 9 anos isso, nós tivemos, o município assinou 80 milhões aproximadamente em convênios com o Estado, com a União, para a execução de obras de combate a enchentes. Aí nós temos a questão das comportas na cidade, que tem um papel muito importante no combate das enchentes, os canais, e acontece que o município, por não fazer a lição de casa, não organizar a sua gestão, acaba perdendo recurso, porque falta ou capacidade técnica, gente preparada para tocar essa obra, ou o município acaba desviando a finalidade desse recurso, usando esse recurso para pagamento de outras atividades, o que acaba gerando uma penalização muito grande para o município, que acaba pagando em dobro a devolução desse contrato e acaba prejudicando a própria população. Então, por isso, é necessário arrumar a casa e organizar a prefeitura para que possa executar os seus trabalhos. 30 segundos de tréplica. Lembro aqui ainda, candidato Alfredo, que o vice-governador Márcio França, enquanto deputado federal, destinou recursos de emendas para a cidade de São Vicente para poder tocar essas obras, para poder corrigir esses problemas da macrodenagem na cidade de São Vicente. Os canais da Catarina, da Alcides de Araújo, e essas obras estão todas elas paradas. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Precisamos fazer com que esses recursos que ainda estão disponíveis na cidade sejam utilizados de maneira adequada e eficiente. Vamos ao próximo candidato, por favor. Sr. Marcelo Henrique. Fernando Bispo. Candidato Fernando Bispo, por favor, para quem é a sua pergunta? Candidato a prefeito Omena. 30 segundos, por favor. A pergunta é na área da saúde. Candidato Omena, quais serão as suas propostas para a área da saúde? Haja vista que hoje São Vicente vive um caos e a população vem sofrendo. Não só nesses últimos 4 anos, mas nos últimos 8, 12 anos, a cidade vem pagando um preço muito alto por isso. E quais serão as suas propostas? 1 minuto e meio, candidato.
Obrigado pela pergunta, Fernando Bispo. Primeiramente, temos que acertar a questão dos salários dos funcionários da área da saúde, desde o médico ao auxiliar de limpeza. Temos que reestruturar as UBSs, ou postinhos, como é chamado carinhosamente pela população. Vou tentar implantar o sistema PAI, que é o pronto atendimento infantil, um na área continental e outro na área insular, onde o pai e a mãe podem levar sua criança, seu filho, de madrugada e ser atendido por um pediatra, e não esperar amanhecer o dia para procurar um hospital. Vamos também tentar implantar o PAMI, que é o pronto atendimento da melhor idade, também na área continental e insular, um atendimento especializado para a pessoa idosa, aquela que mais necessita de amparo hospitalar. E reaparelhar todos os postos de saúde que seja capaz de fazer exames básicos, até a aferição de uma pressão, diabetes e outro glaucoma, que inclusive hoje se faz até por aplicativo em celular. Então, é muito simples a questão da saúde em São Vicente. É vontade, porque profissionais nós temos na cidade. 1 minuto de réplica, candidato. Eu faço essa pergunta porque hoje a cidade passa por esse caos e as propostas de alguns candidatos são sempre em falar em construção de hospital e se esquecendo que o CREI podemos fazer um trabalho de verticalização, ou seja, crescer vertical. Hoje, a cidade de São Vicente, muitos candidatos falam em trazer uma AME para dentro do Hospital São José. O que a cidade mais precisa hoje são de leitos hospitalares, pessoas precisando de leitos. Nós não temos leitos emergenciais, nós não temos uma UTI. Se alguém se acidenta na nossa cidade, não tem um leito que possa dar essa estabilidade a essa pessoa, ou seja, fazer com que o Hospital São José, o governo do estado, possa suprir essa demanda, comprando o leito de um hospital que nós temos ali ao lado. É muito duro com o vicentino. 30 segundos, candidato. Não vamos construir nada. São Vicente hoje não tem verba para construir. Temos verba apenas para manter o que já existe e de boa qualidade para a população. A população está carente de saúde, vocês sabem disso. Então, vamos valorizar os profissionais que estão ali na área da saúde, porque o primeiro contato, quando a pessoa vai buscar um atendimento médico, é com o profissional da área de saúde. E esse, sim, merece agora todo o nosso amparo. Vamos ao próximo sorteio, por favor. Caio Amado. Candidato Caio Amado, para quem é a sua pergunta, por favor? Eu vou perguntar para o candidato Paulinho Alfaiate. Candidato, hoje a gente está aqui debatendo, mas ontem eu estava lá no Bitaru, no outro dia eu estava no Maitá, no outro dia eu estava ali no Jockey, Vila Fátima, em diversos locais da cidade, porque a campanha é isso, e a crítica e o incômodo das pessoas é constante com relação ao transporte. Se você está longe do centro, você tem uma dificuldade absurda. Você precisa, para sair de casa, para ir para trabalhar, pegar 2 conduções às vezes para sair da área continental e ir para um jockey, sair para um jockey e para a área continental. Qual que é a solução para a questão do transporte na cidade? 1 minuto e meio. Bom, o primeiro item é disciplinar o transporte alternativo que temos na cidade. Esse transporte, quando ele foi criado em 1997, foi muito bom. Ele acabou atendendo lugares que a aviação antigamente não atendia. Então, às vezes, as pessoas estavam na área continental e lá não passava o ônibus. E vinha uma peruazinha, acabava pegando o usuário e levava até o centro da cidade. Isso acabou sendo muito bom depois que ele foi oficializado, acabou atendendo muito, ajudou muito o nosso comércio. O nosso comércio deve muito ao transporte alternativo que temos na cidade. Mas chegou no momento que ele acabou sendo sucateado, ele acabou não sendo renovada a frota, ele acabou tendo também alguns profissionais que não são a maioria, são pequena parte, mas também não fazem o seu trabalho direito, eles acabam deixando o idoso no ponto, ele acaba deixando as pessoas que têm direito ao passe gratuito no ponto, e em compensação ficam esperando no ponto as pessoas que pagam a condução. Então precisa ser mudado, precisa ser alterado. Precisamos também abrir uma licitação para o transporte público que tem na cidade, para também voltar os ônibus também que façam atendimento na cidade. E precisamos também fazer essa integração com o VLT e as peruas para que a gente consiga fazer um atendimento mais rápido, um atendimento saudável.
O transporte só vai ficar bom mesmo quando nós começarmos a atender a área continental com VLT. Mas, por enquanto, precisamos dar uma reformulação no nosso transporte local, que é o transporte alternativo. 1 minuto. Se vocês que estão aí em casa me permitem, de forma muito pontual, preciso dizer que não faz sentido algum a gente pagar 2 passagens para fazer um trajeto na mesma cidade. A gente precisa de um terminal urbano e rodoviário, porque a gente está sem a rodoviária, vocês bem sabem, né? Está aí realocada num espacinho, mas a gente precisa de um terminal urbano que permita essa integração entre os modais, que a bicicleta consiga ter ali os seus espaços para poder parar e pegar a lotação, e da lotação poder pegar o VLT e tudo seja integrado, a integração entre esses modais. Isso é fundamental. Com relação às vans, ao transporte alternativo, a gente precisa colocar GPS nessas vans. E eu acho que muita gente aí já usou algum tipo de aplicativo, Uber, por exemplo, e quando vê a questão das vans, se a gente tivesse um GPS instalado nas vans, a gente poderia não só ter acesso ao trajeto, ao horário, como também avaliar o serviço. A gente tem que pensar no controle social, não é só o controle dos políticos, é o controle social de todos nós em cima do serviço público. 30 segundos, candidato. Não, com certeza. Nós precisamos realmente dar uma reestruturação no transporte local, porque estamos tendo muito problema, as reclamações são muito grandes. Tivemos episódios aí lastimáveis quanto ao transporte alternativo recentemente, mas realmente precisamos fazer essa integração. Se nós não conseguirmos fazer a integração, o VLT vai ficar obsoleto e a perua de lotação vai sofrer muito. Então precisamos fazer essa ação para que a gente consiga dar um pouquinho de dignidade ao passageiro de São Vicente. Vamos ao próximo candidato que irá fazer a pergunta. Pedro Gouveia. Candidato Pedro Gouveia, para quem é a sua pergunta, por favor? Minha pergunta vai ao candidato Alfredo Martins. Candidato Alfredo Martins, nós sabemos que a questão do lixo é um grande incômodo na cidade de São Vicente. Quais soluções você pretende trazer, caso eleito prefeito em São Vicente, para dar um fim a esse grande problema? O primeiro desafio, no dia 2 de janeiro, é limpar a cidade. Isso vai ter um custo à cidade, não há dúvida nenhuma. E nós vamos ter que trabalhar num segundo momento, que é emergencial, a questão do licenciamento de uma outra área para o transbordo. Hoje, com o fechamento do Sambaiatuba, esse caos avolumou-se na cidade. Nós vamos ter que trabalhar uma solução. O problema do lixo na região é grave. A gente tem visto que está aumentando, os lixões estão ficando saturados e nós precisamos trabalhar nesse sentido. Trabalho também a proposta de que é preciso ampliar e muito a reciclagem. Trabalhar com a coleta do reciclado. A gente hoje tem esse tipo de material coletado, é muito pouco, impacta muito pouco no recurso. E quando você trabalha a questão da reciclagem, você trabalha com formação de mão de obra e você diminui o custo total do pagamento da prefeitura para o transporte do lixo orgânico como um todo. Na questão do resíduo sólido, que nós temos da construção civil, aí sim, é fiscalização, a prefeitura tem que ter a fiscalização na rua, vamos ter que trabalhar fortemente a questão da educação ambiental, porque hoje a cidade acaba não tendo controle e você tem depósito nas nossas ruas de material que vem de várias cidades da própria região que acabam ficando depositados em nossa cidade. Então, para isso, a prefeitura tem que exercer o papel de polícia e fiscalizar de forma muito rígida para que a gente possa coibir esses abusos. 1 minuto, candidato. Lembramos que na cidade de São Vicente existia um lixão. Esse lixão foi transformado no Parque Ambiental do Sambaiatuba. Muitas famílias ali sobreviviam com a cooperativa fazendo o trabalho da reciclagem. Essas famílias hoje estão abandonadas, porque esse mesmo parque ambiental voltou a ser um lixão. Isso é o descaso de um governo incompetente e irresponsável. Nós precisamos voltar com a cooperativa fazendo esse trabalho. Aquilo que para muitos é problema, nós vamos fazer com que essas famílias voltem a ter dignidade, fazendo a coleta seletiva, fazendo a reciclagem desse material e tendo condições de sustentar suas famílias. Vamos, obviamente, que regulamentar essas áreas para receber o lixo de nossa cidade. E iremos também criar os ecopontos espalhados pelos bairros da cidade, para que as pessoas possam depositar esses resíduos sólidos, para que elas possam ter algum incentivo para que tenham essa atitude. 30 segundos. É importante ressaltar, para que as pessoas não se equivoquem,
Em 2012, o Sambaiatuba já estava paralisado. Já havia lá uma quantidade de depósito muito grande. O fechamento do Sambaiatuba se deu num processo que vem há 10 anos e a Prefeitura, durante esses anos todos, não enfrentou essa discussão, não enfrentou essa situação e levou ao que levou. Nós precisamos, a partir de agora, resolver definitivamente esse problema. Vamos ao próximo sorteio, por favor. Paulinho Alfaiate. Candidato Paulinho Alfaiate, para quem é a sua pergunta, por favor? Luciano Batista. Candidato Luciano Batista, qual é a pergunta? A pergunta é novamente sobre a saúde, deputado. Nós temos 2 prontos-socorros fechados em São Vicente, que um é do Maitá, 40 leitos parados, e temos também a UPA da Cidade Náutica, que também ficou parada e não conseguiu reabrir. Qual que é a sua ideia para que a gente consiga fazer esses equipamentos de pronto atendimento voltarem a funcionar? 1 minuto e meio, por favor. O maior problema de São Vicente hoje, acho que, se não é o maior, é o segundo maior, é a saúde. O que se fez nos últimos anos, uma piada. A cidade perdeu uma série de equipamentos. Se fala em AME aqui, a cidade de São Vicente ganhou uma AME em 2008, junto com Praia Grande. Foi uma conquista minha como deputado. Praia Grande abriu a AME em 3 meses, São Vicente ficou 2 anos enrolando. 2007, 2008, não é esse governo, lá para trás. São Vicente ganhou UPA, não construiu, Praia Grande tem UPA, Itaém tem UPA, Santos tem UPA, Guarujá tem UPA. Então, se vende para as pessoas uma ideia de que São Vicente é pobre, né? São Vicente é pobre. Vamos fazer uma AME dentro do São José. Gente, São José é hospital, lá tem leitos. Lá é que é a saída. Você atravessou a rua do CREI, lá é o hospital. O CREI não é hospital. O CREI era um pronto-socorro que um prefeito lá atrás, em picuinha com São José, resolveu transformar um pronto-socorro em hospital. Olha o que deu. Gente morrendo lá sem ter sequer a oportunidade de operar. Qual é a saída para isso? É muito simples. Buscar o dinheiro do governo federal para fazer as UPAs na cidade, que tem o dinheiro, buscar o dinheiro no estado para fazer a AME, fazer parceria para usar os leitos de São José. O Centro Cirúrgico de São José é o segundo maior centro cirúrgico da Baixada Santista. Está pronto, reformado, com uma emenda minha, de R$500 mil. E a prefeitura não aproveita isso. Por quê? Por briga política de todos os ex-prefeitos. Não se pode brigar politicamente, porque a população precisa de saúde. Tempo esgotado, candidato. Obrigado, candidato. 1 minuto. Deputado, a salvação da saúde de São Vicente está no Hospital São José, está na frente do CREI. O CREI não foi feito para ser um hospital e acabou tendo que assumir essa responsabilidade. Um equipamento que foi criado para atender 200, 250 pessoas por dia, chega a atender 500 a 600 pessoas. Então, realmente, a demanda lá é muito grande. Em compensação, nós temos na frente do CREI o Hospital São José com mais de 100 leitos parados que podiam ser recuperados. Problema, vaidade política, vaidades pessoais que acabam prejudicando que a saúde de São Vicente avance bastante. Não vamos levar um hospital regional para lá. O hospital regional é caríssimo e depois, para quem vai ficar a responsabilidade desse custeio? Para a União ou para o Estado? Essa briga já se caracterizou quando anunciaram o equipamento. Não tem condição, vamos trabalhar com o que temos, vamos recuperar o Hospital do Maitá, que temos 40 leitos parados, vamos abrir a Cidade Náutica, vamos dar um pouquinho de atendimento e dignidade para os pacientes da cidade que realmente estão sofrendo muito naquele heróico equipamento. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. 30 segundos. Exatamente isso. A saúde de São Vicente foi tratada politicamente, né? Primeiro que a Secretaria de Saúde tem que estar na mão de técnicos. Secretário de Saúde tem que ter gente que tem especialização sobre o assunto, que tenha boa vontade. E é o que nós vamos fazer. Não pode ser negociada politicamente a Secretaria de Saúde, porque as pessoas sofrem na ponta e o povo está cansado de sofrer por causa de saúde. E dá para resolver a saúde? Dá. É só fazer com honestidade que a cidade vai ter uma saúde decente. Vamos ao próximo candidato que fará a pergunta, por favor, doutor Marcelo. Professor Marcelo Mena. Professor Marcelo Mena, para quem é a sua pergunta, por favor? Para o Bozella. Gostaria de saber qual o projeto que ele tem, a proposta, para conseguir conter o aumento de moradores de rua da cidade de São Vicente. 1 minuto e meio. Importante pergunta, candidato Mena. A cidade ela vive um caos financeiro muito grande. Eu tenho escutado
aqui os outros candidatos e falando de saúde, enfim, de uma série de problemas, segurança, lixo, e parece que vai cair dinheiro do céu em São Vicente de uma hora para outra para resolver todos os problemas da cidade. Ou então, né, dizer que alguém vai vir com uma mala de dinheiro para resolver todos esses problemas, que é problema de gestão, de eficiência. O prefeito ele precisa ter controle da máquina pública, se organizar para fazer com que a máquina pública tenha, sim, uma gestão financeira competente, organizada, e a gente entende que nos últimos anos o vice-governador, Márcio França, ele abandonou a cidade. Ele criou um plano de poder para atender a sua família. Ele elegeu o prefeito Tércio Garcia, né, na última eleição, e fez com que as pessoas escolhessem o prefeito Billy de uma forma equivocada. Só existiam duas opções. Então nós entendemos que a área da assistência social ela é fundamental para que a gente consiga tirar, né, toda essa divergência com os moradores de rua, que os comerciantes estão sofrendo na cidade de São Vicente. A gente precisa criar os abrigos sazonais, fazer com que as pessoas, no período de inverno, tenham uma condição especial de atendimento da área da assistência da saúde, e também dizer que o nosso candidato, né, aqui ao lado, que falou de uma série de outras questões com relação à obra do canal do Catiapuã, enfim, uma série de situações que a cidade se atrasou ao longo dos anos, corresponde à gestão do prefeito Tércio Garcia. Então, a gente cria um factoide na cabeça da população e não explica. É importante a gente esclarecer, porque senão parece que a gente vive numa São Vicente que não é a real. Candidato. Muito obrigado. Um minuto. Então, seria só a criação de abrigos no município de São Vicente para querer solucionar a questão dos moradores de rua. Não seria necessário também identificar esse tipo de moradores, se é usuários de drogas, se são dependentes químicos ou do álcool, e reintegrar eles às suas famílias? É fundamental a gente conseguir, né, que a prefeitura cadastre os moradores de rua, porque eles são oriundos de outras cidades, fazer uma fiscalização efetiva, eficiente, para que as vans que vêm de outro município não mais coloquem moradores de rua na cidade de São Vicente. Nós precisamos criar um censo, e aqueles que são da cidade, a gente vai cuidar através dos abrigos e vamos fiscalizar. E aqueles que são oriundos de outros municípios, né, que eles voltem para a sua terra, para a sua cidade, e os prefeitos dessa localidade cuidem desses moradores. Então é fundamental que a prefeitura eleja prioridades, e a assistência social será a prioridade do nosso governo. Muito obrigado, candidato. Candidato Pedro Gouveia, gostaria de fazer uma solicitação. Gostaria de pedir aqui para que houvesse uma intervenção da minha parte por conta do candidato Bozella ter feito, né, citado o meu nome, citado também a respeito de um grupo político que faço parte, vai ser de avaliado. Maneira que entendo que é equivocada. Sim. O senhor está fazendo uma solicitação, está sendo anotado, o Dr. Marcelo Henrique dará uma resposta ainda dentro desse debate, obviamente. Mas dando continuidade, então, às perguntas, vamos ao próximo sorteio. Luciano Batista. Candidato Luciano Batista, para quem é a sua pergunta? Eu não lembro quem faltou agora. Davi Morgado, Júnior Bozella... Caio Amado. Isso, perdão. Davi Morgado, Fernando Bispo e Caio Amado. Davi Morgado, Fernando Bispo e Caio Amado. Isso, isso. Um pouco confuso aqui. Vou perguntar para o Fernando Bispo. Nós temos uma situação difícil na cidade, né? Não precisa ser gênio para ver isso. E o que se ouve nas ruas é o seguinte: olha, ou vota no candidato do vice-governador, ou a cidade vai afundar, a cidade morre dia 1º de janeiro. Isso é uma campanha covarde sendo feita nas ruas de São Vicente. A cidade tem direito a recursos federais e estaduais carimbados. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando Bispo? Olha, eu acho que hoje a população de São Vicente, ela não pode fazer um voto de opressão. Ela não pode ser uma cidade oprimida, o eleitor não pode ser oprimido. Eu acho que todos os candidatos que estão participando desse debate, e é um debate importante, para o vicentino conhecer as propostas de cada candidato. E não cair nesse conto do vigário, que se o candidato, se determinado candidato, porque tem o seu apadrinhamento político a nível de Estado, se ele não ganhar, a cidade de São Vicente vai naufragar, a cidade de São Vicente não vai crescer, porque esse é um grande equívoco, porque nós temos um deputado estadual na cidade que é filho do vice-governador e propostas, emendas, até agora não trouxe nada para a nossa cidade. Ou seja, se o deputado, que é filho do vice-governador, não conseguiu trazer nada de concreto, então isso é balela. O que você precisa é saber escolher o seu candidato. E eu tenho costumado usar nas redes sociais um slogan dizendo o seguinte: eu não vou desistir
Não adianta me perseguir. Eu acho que o que nós temos que fazer nessa noite é apresentar as propostas. E você que está nos assistindo, saber guardar cada proposta, saber analisar cada proposta e não cair nesse conto do vigário que, se determinado candidato não ganhar, pelo fato dele ter o seu apadrinhamento político, a cidade vai naufragar. Isso é uma balela. 1 minuto. Olha, eu tive a honra de ser deputado por 8 anos e conheço o governo estadual. A minha vantagem sobre os meus amigos aqui é só essa. E eu duvido qualquer secretário estadual ou o próprio governador Alckmin deixar de olhar para o São Vicente. Por 2 razões. Primeiro, porque o governador Geraldo Alckmin é uma pessoa humana, sensível. Até prefeituras do PT, nos 645 municípios de São Paulo, recebem recursos do governo estadual. Recebem investimento. E segundo, porque as verbas são carimbadas. Essa conversa, essa ladainha de dizer que, olha, ou vota no cunhado do vice-governador ou a cidade vai afundar, é mentira. Porque as verbas estaduais e verbas federais são carimbadas. Fundeb, dinheiro para merenda, dinheiro para merenda do governo estadual e federal, tudo isso é carimbado. Dinheiro para investir em habitação. Então, nós não podemos ser oprimidos. Escolha com liberdade que a cidade vai ganhar com liberdade. 30 segundos. Você pode ter certeza que no meu governo nós faremos uma gestão transparente. Colocaremos pessoas qualificadas em cada área para buscar recursos junto ao governo federal, governo estadual e incentivar a arrecadação na cidade de São Vicente. Dar possibilidade àquele empresário que volte a sonhar novamente com a cidade, dar empresário para aquele jovem tenha esperança na cidade, porque São Vicente é uma cidade promissora. Nós acreditamos nisso. Vamos ao próximo candidato, por favor. Davi Morgado, que precisa direcionar a questão para o Caio Amado, né? Caio Amado. Estou me sentindo como eleitor agora em casa, se sentindo um palhaço, né? Deveria colocar um nariz de palhaço aqui, eu e você, Caio, porque nós somos os novos. Veja só, um foi vereador, outro foi deputado, outro é cunhado vice-governador. Os últimos 20 anos, todos eles administraram nossa cidade e não fizeram nada. Não conseguiram fazer o papel de vereador. Caio, fala um pouco sobre esse tema. 1 minuto e meio. Eu, na verdade, me sinto o eleitor que está ali, ou melhor ainda, o telespectador que está ali. Eu não venho de família de políticos, meu pai é professor público da rede estadual, minha mãe é comerciante dessa cidade há mais de 30 anos, minha família vem do comércio e eu fico muito tranquilo de hoje estar aqui, depois de estudar muito, depois de ser formado em gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo, especialista em ciência política, ter sido convidado pelo Departamento de Estado do governo norte-americano para um intercâmbio para conhecer o governo, as cidades, a gestão de cidades, a construção de efetivas parcerias lá. E isso me deixa muito tranquilo de me colocar aqui nessa posição de candidato a prefeito. Me deixa tranquilo porque eu penso que a cidade não precisa mais de político profissional para fazer acontecer. Eu acredito que a mudança passa por todos nós e a gente tem que começar esse processo de mudança na política, de pensar nossa cidade para daqui a 16 anos, porque para daqui a 16 anos a gente vai ter, completar os 500 anos da cidade, eu vejo pouca gente aqui discutindo o futuro da nossa cidade. Eu vejo a gente discutindo o próximo governo, mas eu não vejo discutindo o futuro da nossa cidade. Então isso me deixa muito incomodado. Me deixa incomodado ver uma política defasada, uma política do século XX. A gente precisa atualizar nossa política, trazer para o século XXI e fazer acontecer com gestão pública profissional, transparência. Mas transparência tem que ter legitimidade para falar, porque não dá para falar de transparência sem ter sido transparente ao longo de todos esses últimos anos. 1 minuto, candidato. Nos últimos 20 anos, os governantes de São Vicente se serviram do povo e nunca serviram ao povo. Eles só servem os apadreados políticos, eles só servem a classe política. Eles não sabem o que é perder móveis na enchente, eles não sabem o que é pisar na lama. Eles devem andar de helicóptero, não é verdade? Porque o número de buracos que tem na cidade, só você e eu, cidadão vicentino, estamos vivenciando. Não devem usar o transporte alternativo. Uma vergonha. São 20 anos de vergonha em nossa cidade. Sempre os barões, trocando de cadeira. O prefeito atual, o vice-governador, foi padrinho de casamento do prefeito atual. Sempre estiveram juntos, eles sempre governaram junto a cidade. E hoje estão se apresentando como solução.
Ah, para com isso, minha gente. Chega de vergonha. O cidadão vicentino não é palhaço. Vamos mudar essa cidade de verdade, colocar gente nova. Tá aí o Caio, tá eu, tá Marcelo Mena. Gente nova, vamos expurgar esses caras da nossa cidade. 30 segundos, candidato. Eu acredito que há só uma grande diferença entre a minha candidatura e a candidatura do Davi, porque eu não acredito em salvadores da pátria. Eu acredito que a gente pode fazer a transformação da cidade juntos. Então eu vejo o Davi, vejo o trabalho dele, é legítimo, mas eu realmente acredito que a mudança da cidade começa por você, que está aí na sua casa, abrir sua mente para pensar política, e aí sim a gente vai fazer diferente. Enquanto a gente ficar separando com uma classe política e uma classe de cidadãos, a gente não funciona. Obrigado, candidato. E o último candidato a perguntar, candidato Júnior Bozella. Candidato Davi Morgado. Perfeito. Por favor, candidato, 30 segundos. Davi, eu quero perguntar a você como é que você entende o problema da cidade no sentido de desenvolvimento, gerenciamento de recursos, as questões financeiras. O município, nas últimas 2 administrações, com 2 prefeitos extremamente incompetentes, de que forma você enxerga que o município vai reagir? Qual a sua experiência com relação à gestão pública e de que maneira você vai atingir o resultado financeiro que a cidade tanto precisa? Terrível, terrível. O desenvolvimento da nossa cidade, não só nas últimas 2 administrações, Júlio, mas nos últimos 20 anos, é terrível. Tenho articulação direta com o governador do estado. O PSC é base aliada do governo do estado. Tenho articulação direta com mais de 50 deputados federais que estão dispostos a investir na cidade, trazer verbas. O líder do governo federal hoje, deputado André Moura, é do PSC. Então nós vamos ter acesso às emendas, vamos ter acesso àquelas verbas carimbadas, cobrar dentro de todos os ministérios e trazer para a nossa cidade. Mas vou trazer para a minha cidade para governar para o povo. Dinheiro público é para o povo, dinheiro público não é para a classe política. Porque nos últimos 20 anos, somente a classe política tem ficado feliz e cada vez o povo mais triste, morrendo nas filas de hospitais, morrendo por causa que não tem segurança na nossa cidade. Nós precisamos mudar essa gestão. A nossa cidade hoje está vivendo um verdadeiro terrorismo eleitoral. O candidato do vice-governador falando que a cidade só vai ter verba e emenda se ele ganhar. Ele pode fazer isso com o Bíblia, assim como fez, mas comigo não. Comigo tem café no bule. Vou para Brasília, tenho articulação com o governo do estado e tenho articulação com a Câmara Federal. 1 minuto, candidato. Não, que a cidade precisa de prefeito. Isso está claro. Nós temos recursos suficientes para gerir a cidade e buscar alternativas e caminhos. Uma das nossas propostas centrais é construir um novo centro administrativo. A prefeitura ela gasta muito dinheiro com prédios e casas alugados. Dinheiro esse que poderia servir para atender a saúde, a educação, a segurança da nossa cidade. Nós vamos desenvolver a área continental, que é o maior polo de desenvolvimento não só de São Vicente, mas de toda a Baixada Santista. É através da parceria com o ministro das Indústrias e Comércio, o Marcos Pereira, que nos apoia, o Paulo Scap, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp. Nós vamos atrair indústria, nós vamos atrair comércio na área continental, que tem as áreas REDEC, são as áreas de despacho aduaneiro, para atender um porto seco. É dessa maneira que a gente vai fomentar a economia e assim como funcionou na Praia Grande, na cidade vizinha, quando o poder público construiu um centro administrativo numa área afastada onde pouco atuava. A área continental não é área para servir só de presídio. Infelizmente, o vice-governador, o seu apadrinhado político Tércio, ele deu uma área de 20 milhões de reais para atender um presídio na cidade. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos. No meu governo, eu vou reavaliar os contratos onerosos, fraudulentos, contratos milionários recebendo em dia, enquanto o funcionário público está com seus salários atrasados. E na maioria das vezes, nobres candidatos, é o único salário do servidor público para manter a sua casa. Vamos reavaliar também, cortar em 90% dos cargos comissionados. Dinheiro público é para o povo, não é para políticos profissionais. Muito obrigado. Neste bloco, o candidato Pedro Gouveia fez uma solicitação de direito de resposta que será agora avaliado pelo nosso coordenador, doutor Marcelo Henrique. Então, em atenção ao pedido de direito de resposta formulado pelo candidato Pedro Gouveia, em face da fala do candidato Júnior Bozella, enquanto ele respondia a uma pergunta do professor Marcelo Mena, sequer o nome dele foi citado durante a resposta. E você, telespectador que está em casa, tinha o foco somente no candidato Júnior Bozella. Ele se referiu ao candidato ao lado, sequer você aí sabe quem é o candidato que estava ao lado. Além disso, eu entendo que a fala não caracterizou uma ofensa pessoal
nos termos do que está determinado pela regra do debate, motivo pelo qual entendo que o pedido deve ser indeferido. Muito obrigado. O candidato Luciano Batista também está fazendo uma solicitação de direito de resposta em relação ao que, candidato? O candidato Davi Morgado citou o deputado, e daqui deputado só tem eu, né? Então ficou muito claro que ele me citou. Ele falou: o deputado governou a cidade, né? Então eu queria explicar para ele que deputado não governa a cidade. Momento, candidato. Por favor, por favor, por favor. Por favor, candidato. É uma solicitação do Dr. Marcelo Henrique que vai avaliar. Nós vamos agora para um intervalo e no retorno nós já teremos uma posição em relação a isso. Eu pediria aos candidatos para não interferirem dessa maneira, porque senão a gente acaba perdendo um pouquinho o controle. É uma solicitação de direito de resposta que todos os candidatos têm direito de fazer. Tá ok? Chega então ao fim o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de São Vicente. É o Sistema Santa Cecília de Comunicação, junto com a população da Baixada, promovendo o debate democrático. Nós vamos para um intervalo, mas voltamos já, não saia daí.